Notasse que a Venezuela virou uma espécie de democracia agora. E além disso também, a própria Rússia já meteu aí o louco e falou, olha, agora a gente está indo para quebrar tudo e destruir pro tudo ou nada. E além disso também, Coreia do Norte e Coreia do Sul meio que entraram em um embate. Será que tá vindo mais uma guerra aí, chegando, cada vez pior, cada vez mais conflito? Bem, vou te explicar tudo isso nesse vídeo de hoje, então se você gosta de geopolítica, gosta desse tipo de assunto, já deixa o like, compartilha, se inscreva no nosso canal. E para você que não me conhecia, é novo aqui no canal, me chamo Alessandra Gonçalves e sempre falo sobre geopolítica com vocês. E além disso também sou estudante de Direito, então a gente tem muita informação chegando aqui para vocês, até de um pouquinho de uma forma jurídica, mas também aí de um pouco de intimidade, como se a gente fosse conversar com os amigos. Mas vamos sem mais enrolação, trazer o nosso vídeo aqui. Já deixou o comentário, já deixou o like, vamos então aprender um pouco mais desse conteúdo. Quando a gente viu falar sobre a última reunião que teve do Lula lá em Bruxelas, que teve a reunião da CELAC, juntamente com a própria União Europeia, a gente sabe que teve muitas questões voltadas aí à ideologia, principalmente da guerra da Ucrânia. Mas não significa que foi somente isso, tá? A gente sabe que a União Europeia apoia mais o lado da Ucrânia, com uma questão que a Ucrânia é indefesa, no caso, precisa ser arquitetada, a guerra da Ucrânia, e que no caso a Rússia é ocupada. Mas quando a gente passa para olhar para o lado da CELAC, a gente vê que tem algumas questões aí e alguns países que já apoiam mais um pouco da linha russa, tá? Ou seja, significa que eles estão do lado da Rússia? Não, são países praticamente neutros, mas quando a gente fala de a Rússia receber sanções aí, já são países que praticamente não apoiam tanto isso. Acontece, isso é um caso polêmico que foi tratado lá em Bruxelas, mas não foi o único e teve um outro que deu bastante a se falar aí, que no caso foi aí um grande pronunciado da própria Venezuela, dizendo que sim, terá eleições em 2024, eleições de forma democrática e afinal seriam supervisionadas por países aí, no caso estrangeiros, ou seja, o exterior iria supervisionar essas eleições. Acontece que nessa reunião em Bruxelas, que foi feita, onde teve essa declaração toda, foi meio que supervisionada, né? No caso, tinha lá o próprio Lula, no caso representando o Brasil, tínhamos também o Macron representando a França, o próprio Fernandes representando a Argentina e no caso o Petro também representando aí a Colômbia, tá? Meio que assim, foi Maduro falar realmente o que estava acontecendo dessa nota? Não foi o Maduro que falou, mas foi sim a sua vice-representante, que no caso é a Dercy Rodrigues, que representou aí o Maduro na reunião e disse que apoia essas linhas. Tá, mas você deve estar pensando assim, lembrando também, não estava somente ela, também tinha o Gerardo aí, Lide, que no caso é o representante da oposição que estava lá. Mas você deve pensar, falaram isso, mas simplesmente assim, gente, não falaram isso à toa, eles queriam receber alguma coisa em troca. Foi apresentado um texto no início, né, para ser feito esse acordo todo de eleições, mas esse primeiro texto não foi assim muito bem aceito por eles. E posteriormente apresentaram um outro texto que já tinha aí uma grande aceitação para que pudesse ser feito essas eleições da Venezuela. Ou seja, no texto tinha aí como controverso, então como uma espécie de acordo, a remoção das sanções. Então você sabe aquelas sanções que foram feitas na Venezuela, aquelas sanções econômicas, tipo assim, não vamos comprar petróleo, que foi um dos grandes caos aí que fez a Venezuela praticamente subir a inflação e virar um cenário caótico. Pois é, seriam todas removidas com essa eleição de 2024. Embora as pessoas falam que seja de uma forma democrática, na minha visão eu não vejo isso de uma forma democrática, porque pensa, isso é uma jogada de mestre. Embora o Maduro fala aqui, tipo assim, olha, não é comprado, gente, não tem nada comprado, tudo aqui é de forma democrática, a gente sabe que não é. E essas eleições de 2024, na minha visão, na Venezuela, também vão ser um pouco aí, vamos falar assim, eu não acho que vai ser realmente democrática. Entendeu o que eu tô falando? Então, resumindo, seria uma jogada extremamente alta de mestre, porque ele consegue fazer as eleições, praticamente suponha-se que Maduro ganha novamente as eleições na Venezuela. Acontece, se ele ganhasse as eleições, além de continuar aí a sua espécie de ditadura, a gente também vê que ele vai ter aí um novo cenário bom, porque vai ser removida todas as sanções
que serão feitas. Pensa comigo, tanto que isso aí é um cenário viável praticamente para Maduro, porque ele não vai ter mais sanções, ou seja, os Estados Unidos não terão mais sanções aplicadas, e além disso também ele vai estar mantendo o seu governo lá. Ou seja, uma jogada de mestre que provavelmente foi feita aí por Maduro, tá, gente? Mas eu quero saber a sua opinião. O que você acha sobre isso? Você acha que realmente essas eleições serão democráticas na própria Venezuela? Porque a gente viu que tinha aí líderes, né, que eram da oposição, no caso, que começaram a subir, como a própria Marina, no caso Corina, que no caso foi praticamente assim, uma das grandes representantes, mas devido aí à sua alta, meio que Maduro deu uma cortada e deixou ela inelegível por 15 anos, dizendo que ela apoiava sanções americanas, estava aí ligadas a partidos que meio que assim, consideravelmente por ele eram ilegais, alguma coisa assim. Bem, você acha que isso é uma espécie de democracia? Coloca nos comentários e vamos lá para o nosso outro tema que também não é nem um pouco assim, fugindo da reta do polêmico. E polêmica com muita força quando a gente fala sobre o acordo de grãos que foi feito entre a Rússia e a Ucrânia. Você já ouviu falando nisso? Se você quiser saber sobre esse assunto por completo, vai estar aqui no nosso card um vídeo explicando só o que aconteceu aí sobre esse acordo e como que praticamente ele surgiu, tá? Vamos lá. Mas acontece que eu vou dar uma bela resumida para você aqui entender. A própria Rússia e a Ucrânia tinham um acordo aí de exportação de grãos, onde eram feitos pelo pedaço do Mar Negro. Então, resumindo, é um pedaço muito importante tanto para a Rússia quanto para a Ucrânia. E esse acordo, então, seria quebrado. Aconteceu aqui no caso, a gente viu que a própria ONU e a Turquia meio que conseguiram mediar esse acordo no ano passado, né? No caso, para praticamente assim, meio que assim, controlar a situação e não deixar que isso tudo vire um caos. Acontece que a Rússia também continuou mantendo esse acordo apesar da guerra aí e sendo uma situação caótica, né? Mas nesses últimos dias, depois de tantas sanções feitas na Rússia, depois de tantos caos feitos na Rússia, o Vladimir Putin meio que assim deu a louca e falou: olha, não quero saber mais de nada, já que a gente já está sofrendo tanta sanção, uma a mais não vai fazer problema. E resolveu aí meio que barrar essa questão do acordo que era feito na Ucrânia, da Rússia, dessas exportações de grãos, no caso de cereais e outras fontes agrícolas aí. Acontece que esses grãos que eram exportados era praticamente assim, o mais viável no mercado, que praticamente eram enviados para a África, tá? Então, resumindo, alimentava quase 400 milhões de pessoas na África com essa questão de exportação, tá, gente? Não somente na África, mas também na Ásia era voltado isso. Então, resumindo, bastante gente dependia dessa situação aí da parte dos grãos para sobreviver. Inclusive, a Ucrânia tem isso como uma grande fonte de renda, mas não é praticamente a sua única fonte de renda, tá? Mas acontece que esse acordo tinha sido aí meio que assim quebrado e durante 2 dias praticamente meio que o mundo entrou em caos falando o que vai acontecer agora que a Rússia quebrou esse acordo. Praticamente, principalmente os países da África entraram em um estado caótico falando de onde que a gente vai comprar isso, como que a gente vai fazer para realimentar as pessoas, para conseguir manter essa situação. Acontece que o próprio Vladimir Putin disse que não teria, no caso, não propriamente Vladimir Putin, mas os seus representantes, como o representante Kerin, meio que afirmaram que isso não iria praticamente ter acordo, não iria ter nenhuma espécie de negociação, que iam continuar mantendo, porque assim, a Rússia ia ter alguns problemas com isso, sim, ia ter bastante problemas com isso, mas ela não iria, assim, praticamente destruir e acabar por causa dessa situação, porque eles não dependem somente disso, tá? Acontece que o próprio Zelensky, depois desse longo tempo terrível de incerteza de que seria transportado ou não esses grãos, ele meio que pegou e falou assim: olha, não dependemos da Rússia, independentemente da Rússia, a gente vai ter a negociação, tá? Então ele pegou ali, peitou a Rússia e falou: ó, vai ter negociação sim, vocês não mandam nada aqui, tá? Então ele disse que a negociação vai continuar e que esses países vão continuar sendo aí alimentados devido à exportação e vão poder comprar esse conteúdo, tá? Porque vai ter uma nova negociação. Ele disse que a própria Turquia e a ONU vão continuar mantendo essa situação. Então, resumindo, desde 2022 já estão fazendo isso, 2023 também vão fazer. Só que isso pode gerar uma polêmica, tanto
Porque até quando a ONU vai continuar praticamente mantendo isso, e até quando aí a Ucrânia também vai continuar mantendo isso? Porque a gente sabe que a Rússia tinha feito uma espécie de barra, assim, quando a gente fala da exportação no Mar Negro. Então a ONU meio que, tipo assim, já encarregou disso, falou que vai dar tudo certo. Mas a grande questão é que será até quando vão conseguir realmente manter esse sistema assim de exportação meio que clandestina, podemos falar assim, uma espécie de exportação que corre vários riscos, né? Pode ser destruída essa exportação, como também pode acontecer que ela não chegue. É algo bem desesperador nesse momento, principalmente para os países que dependem aí dessa grande produção, porque vai aumentar a inflação, vão ter que comprar produtos de outro lugar que pode ser muito mais caro e gera outras polêmicas envolvendo essa questão, tá? Mas assim, por último, é somente isso que está acontecendo de questão econômica. Agora a questão de guerra, depois principalmente dessa questão econômica, o Vladimir Putin ele tá se superando a cada dia, de acordo assim com o que eu acho, porque dessa última vez ele disse que vai ter uma enfrentaria aí praticamente para a Rússia, né, no caso, que irá atacar praticamente toda aí a região ali da Ucrânia, da divisa, ou seja, ele falou que mais de 100 mil soldados vão entrar assim em espécie de ataque para ir e acabar geral e não sobrar mais nada. Só que isso aí, será que realmente vai dar certo? Será que é uma espécie de blefe do Vladimir Putin ou será que não vai ser? O máximo que a gente pode perceber é que Zelensky pode estar um pouco desesperado com essa situação, porque são 100 mil soldados que estão indo praticamente para as fronteiras ali da Ucrânia e da Rússia para uma espécie de ataque organizado, que pode gerar muita polêmica. A gente sabe que numa guerra tem muito problema, muita gente morre, muitas pessoas passam fome, a população civil simplesmente sofre bastante com isso, até mesmo que os soldados também sofrem, porque todos os soldados têm famílias, todos os soldados têm uma vida, então a gente pensa dessa forma que uma guerra nunca é lucrativa e sempre traz bastante tristeza, bastante problemas aí para a sociedade e até mesmo aí para o próprio país em si, economicamente, fisicamente. Resumindo, uma guerra não tem praticamente nada de bom, né? Mas é isso, não cabe a nós falar se realmente a guerra está sendo viável, se não está sendo viável, e no caso o que vai ser feito ou se não vai ser feito, tá? Mas se você gostou desse tipo de polêmica, você também vai gostar de uma outra polêmicazinha que eu vou trazer para você aqui sobre aí a própria Coreia do Sul e a Coreia do Norte. E se as coisas estão ficando polêmicas, praticamente assim, na região da Rússia e da Ucrânia, pense também que não é somente lá na Ásia, praticamente, quando a gente olha para a Coreia do Sul e para a Coreia do Norte, também é outra situação assim, bem conflituosa, e a gente sabe que não é desde agora, já faz muito tempo. Mas vamos lá que eu vou te explicar o que está acontecendo ultimamente. Praticamente 100 anos aí que a Coreia do Sul não viu o submarino americano chegando lá com bombas, né, e praticamente situações nucleares. E até isso aí estava se mantendo tudo bem. Mas acontece que ontem chegou-se de novo esse submarino depois de 100 anos aí para ter uma nova discussão. Uma discussão que a gente fala assim que não é nem um pouco boa. No caso, na Coreia do Sul e o próprio Estados Unidos já tem uma questão de militar bastante grande. A gente sabe que tem bases militares americanas, no caso na Coreia do Sul, e além disso também tem outras alianças aí que eles têm militares, né? Então, resumindo, é algo de muito tempo, mas essa questão de submarino já há quase 100 anos a gente não vê que fala sobre isso, mas aí chegou. Acontece que está tendo uma reunião no Grupo Consultivo Nuclear, está tendo em Seul, né, no caso, mas assim, Seul e Washington tiveram uma conversa sobre se realmente iria acontecer isso ou se não iria acontecer. Mas decidiram, então, iria acontecer e iam falar sobre essa questão nuclear, criando uma espécie de aliança um pouco maior. Então, resumindo, a aliança deles já é grande. Mas agora, depois de rolar guerra da Ucrânia, guerra do sei lá o quê, e o próprio, totalmente, a Coreia do Norte já ter declarado apoio à própria Rússia, os próprios Estados Unidos e a Coreia do Sul meio que decidiram se juntarem em alianças para aumentar a segurança da Coreia do Sul de uma forma nuclear. Então, resumindo, é bastante coisa que está chegando lá. E no meio dessa reunião, praticamente, eles meio que declararam o que iria ser feito contra a Coreia do Norte. Então, resumindo, não foi uma reunião assim que a gente deixa meio que assim a deriva no ar para saber o que vai acontecer. Não foi tipo assim, a gente está preparando contra um inimigo, mas quem é esse inimigo? Já jogaram bastante claro aí
que, tipo assim, o inimigo é a Coreia do Norte, tá? Tá explicado aqui que a Coreia do Norte, que é o grande inimigo da Coreia do Sul, embora todo mundo já sabe disso, mas é que precisa ter um preparo aí um pouco maior nuclear. E isso acontece com muitos e muitos problemas, porque a gente sabe que após essa anunciação, a própria Coreia do Norte, representante, a gente tem o Kim Jong-un, vai se preocupar com isso, né? Vai falar assim, olha, estão armando, algo pode vir aí muito pior. A gente já teve outros casos aí que foram lançadas até algumas bombas na região ali da Coreia do Norte, meio que testadas no mar, assim, mas assim, é território norte-coreano e que foi jogada pelos Estados Unidos, tá? Então, pensando por esse caso, isso aí pode desencadear algo muito pior, muito pior aí, gera mais polêmica. E pensa comigo, tá rolando guerra da Ucrânia e da Rússia, de repente, do nada, a gente vê a guerra da Coreia do Sul com a Coreia do Norte, e depois vai passando aí para outros países. A gente já sabe que tem pequenas guerras que estão rolando praticamente assim no mundo, né? Tem uma questão do Paquistão e outras partes assim, mas assim, são guerras a longo tempo que já tá lá. Então, assim, meio que a gente se acostuma com a situação. Mas pensa cada pedacinho do mundo entrando em uma situação de guerra, tanto que isso aí não ficaria caótico. A gente já pode falar que o próprio mundo tá caótico em si, depois a gente vê essas várias notícias de greve na França, né, praticamente, revolução, situação aí onde a gente meio que viu que é um status meio que de revolução civil, praticamente, na própria França. Tem a questão aí que tá tendo aí crises de calor, até mesmo em países da Europa, chegando a quase 50 graus, gente, é muita coisa. Também nos Estados Unidos, muita alteração climática, muita guerra, muita discussão, troca de governo de direita, governo de esquerda, tá rolando muita coisa e cada vez essa situação vai ficando mais assim e mais caóticas, né? E eu tô aqui para te dizer essas últimas informações. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já chega deixando o like, compartilhando e se inscrevendo, tá? Em todos os nossos vídeos, porque tem muito conteúdo importante aqui. Se você gosta dessa questão sobre aí aprender um pouco sobre o governo de direita, sobre o governo de esquerda, explicando um pouco também sobre o que é o fascismo, o que a gente vê também como outras espécies de ditaduras e além disso também as últimas informações que estão rolando sobre guerras, você tá no canal certo. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o like. Como eu disse para vocês também, coloquem os comentários, gente. Eu preciso muito que vocês coloquem os comentários, dando a opinião de vocês sobre o que vocês estão achando dos vídeos, tá? Porque é muito importante, a gente sempre olha os comentários aí. E quando vocês escrevem que estão gostando dos vídeos, escrevem a sua opinião sobre o assunto e o que vocês querem ver, e até mesmo assim, deixando um comentário de sugestão pra gente, ajuda bastante. Então, faz isso aí e até o nosso próximo vídeo aqui.